Agora, puxando aqui no bate-pronto, Vampeta, Pilhado, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Mauro Betting, o assunto Endrick e o São Paulo Futebol Clube. Pois é, o São Paulo concluiu que sofreu vários prejuízos com a dispensa do Endrick em 2016 e decidiu abrir uma investigação interna para avaliar as responsabilidades do caso. O atacante, que tem apenas 16 anos de idade, foi vendido pelo Palmeiras ao Real Madrid no começo deste mês por quase 400 milhões de reais. O São Paulo já começou a levantar todas as documentações que foram assinadas em Cotia, onde fica a estrutura da base, e também no futebol profissional à época. O resultado de toda a investigação do São Paulo será levada para a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo, isto caso os responsáveis tenham sido conselheiros. Se o apontamento for para os funcionários, o mesmo será encaminhado para tratamento via regras de compliance do clube. Em 2016, lembrando aqui, o presidente do São Paulo era o Leco. Em julho, o Endrick chegou até a fazer uma postagem nas redes sociais, no TikTok, especificamente, citando a aspa de sua dispensa pelo tricolor paulista. No vídeo, ele está com a camisa do São Paulo e depois corta para ele marcando gols com a camisa do Palmeiras e conquistando títulos. Na postagem do Endrick, ele ainda escreveu: São Paulo, 2 pontos. Não conseguimos arcar com a moradia e o emprego para os seus pais. Você está liberado. E aí depois, uma série de lances do Endrick pelo Palmeiras, marcando gols, conquistando títulos. Então, tá aí. Vanderlei, Vampeta, Bruno Prado, Mauro Betting, Pilhado. O que dizer sobre essa investigação do São Paulo, que está tentando reunir aí documentos, achar responsáveis pelo que aconteceu em 2016? Vamos supor que sejam as mesmas pessoas que descobriram o Anthony, o que foi pro David Neres, Casimiro antes. Militão, que foi agora pro Arsenal. O Marquinhos. E aí, como é que fica? Aí é uma coisa de 2016, né? Provavelmente deve ser os mesmos caras que descobriram esses caras aí que eu acabei de falar. É 2016. Não, o problema não é descobrir, o problema é a manutenção no clube. Aí o negócio só tá acontecendo isso porque viralizou um vídeo do Endrick com a camisa do São Paulo fazendo gol, quando ele era criança. Ele ainda é quase criança, mas... 10 anos, né? 10 anos. Aí viralizou, esse vídeo caiu na internet. Aí começou um monte de São Paulino. Ah, tá vendo? O Endrick jogou no São Paulo e não deixaram sair, e deixaram ele sair. Aí para responder, não, agora a rede social tá cobrando, temos que fazer alguma coisa. Exato. Aí vai lá, vamos fazer uma investigação. Isso foi em 2016, nós estamos em 2022. Se realmente tivesse uma preocupação com isso, já teriam feito antes. Só que precisou cair um vídeo na internet. A venda para o Real Madrid, claro. É mais uma coisa para jogar para a galera. Até porque as últimas investigações internas do São Paulo não deu em nada, não, né? Teve investigação sobre aquele caso do Iago Maidana. Não deu em nada. O contrato contrato que fizeram com uma empresa esportiva há alguns anos. Também investigaram, não deu nada. Então, as últimas investigações, até de assuntos mais sérios que esses, não têm dado muita coisa, não. Olha, o Vampeta, claro que quem vai falar muito desse assunto é o Mauro, porque ele sabe do Endrick desde o berçário. Quase. Então, eu queria só dizer o seguinte, eu queria analisar tudo que ele falou aqui, está certo. Politicamente, São Paulo vive uma turbulência política pelos motivos óbvios e não tem uma fartura financeira. E esse cheque que o Palmeiras vai receber, claro que faz brilhar os olhos não só do São Paulo, mas de todos os adversários. E até o Palmeiras vai enfrentar uma outra dificuldade. Qualquer jogador que for oferecido para o Palmeiras vai ter um preço super valorizado, né? Porque todo mundo sabe que ele tem um checão lá referente à venda do Endrick. Mas, politicamente, vamos admitir que essa informação do Vampeta esteja correta. Foi também um grupo de pessoas que fez grandes descobertas lá de jogadores importantes. Eles são competentes ou incompetentes? Porque isso acontece. Vários jogadores espetaculares saíram de bases de clubes, foram para outro e explodiram, né? O que me interessa saber é se o diretor da época, que sempre querem pegar uma cabeça, né? Se o diretor do setor de base da época, hoje, é oposição ou é situação? Isso é importante. Se ele for da situação,
olha, se você errou e tal, não sei o que vão dizer com ele. Se ele for hoje oposição, eu me reservo o direito de achar que sabem que é da oposição e querem expor a cabeça de um opositor dessa gestão. É só isso que eu tenho que dizer. Não tenho a informação de quem seja, mas como sei que o São Paulo vive um momento político complicado, é uma situação que não é uma fartura financeira, enfim, a gente já sabe tudo isso. Então, para ter uma análise, digamos assim, mais próxima da verdade, eu vou tentar levantar o nome de quem era o responsável na época. Era isso que eu queria dizer. Isso realmente é relevante, né? Ver de qual lá... A questão política, ela sempre tem que... Toda análise no futebol, que é comandado por políticos, deve ser feita pelo lado técnico e pelo lado político. Então, isso tem um peso, é importante. Mauro Betting, sobre esse assunto, a investigação interna do São Paulo sobre o caso Endrick, que deixou o clube em 2016. Então, assim, a questão política é isso mesmo, a questão de investigação interna para saber se houve um erro, se houve negligência. Negligência é um termo forte, né? Mas, enfim, o erro de avaliação ou de uma consecução do negócio, que é a história que se sabe, que uma ajuda de custo de R$150, que não foi feita, aí o Palmeiras ofereceu um emprego para o pai do Endrick, ele acabou indo e foi. E aí tem as várias versões, eu não estou dizendo que as versões não sejam reais, né? Mas como qualquer coisa na vida, você tem a versão, enfim. Agora, em relação ao Endrick, e esse vídeo, vamos pegar que é a base, não é exatamente tudo aquilo, porque é aquela coisa, tem aquele famoso craque de DVD, no YouTube agora você vê os skills do cara, fala, pô, esse cara é um gênio, não é, tal, enfim. Mas pelo vídeo que você vê, esse vídeo dos 10 aninhos do Endrick, e vendo minimamente o Endrick, você já sabe que um cara é muito diferente. E claro, vai ficar um pouco mais ou um pouco menos e depende do seu clamor, né? E de novo, pelo menos da minha parte, você pode achar o que quiser, porque as pessoas podem e devem achar o que quiser. Se o Endrick, insisto, eu elogiei sobre o Messi, vou usar para o Endrick. Se ele jogasse no Beelzebub Futebol Clube, eu seria encantado por ele. Encantado pelo Endrick. Assim, não é, porque é do Palmeiras. Pô, aí eu fico um pouco mais, ou bastante mais encantado. Eu sou muito encantado por ele, pelo pai, pela mãe, por conhecer mais da história dele. O cara nasceu pronto de um nível fenomenal. Ele é um fenômeno mesmo. Ele é um fenômeno mesmo. Não por acaso o Real Madrid pagou, e se ele jogasse na França em outro lugar, ia pagar o dobro, porque é o mercado lá, que a gente já falou bastante na negociação correta e tal. Assim, é muito difícil alguém que minimamente conhece futebol que não tenha se encantado com ele no São Paulo. Assim, é realmente terrível imaginar, lembrando que o próprio São Paulo, mas aí é compreensível, falando nessa linha, e para mim é nessa linha mesmo, em 1993, 2 empresários do Rio ofereceram por $10 mil um atacante do São Cristóvão. O Zé Eduardo Mesquita Pimenta, que era o presidente de São Paulo, e o Fernando Casal de Rey, falei, puta, caro, né? Foram ver com o Tele, pô, mas pelo que eu vi aí do que vocês têm, esse moleque vale a pena. E acharam muito caro, e não era barato, e não compraram. Ronaldo Fenômeno. Voltando um pouco mais atrás. Em 1975, o Juan Figueiredo ofereceu à Portuguesa um meia camisa 10 de 15 anos do Argentino Júnior por $600 mil. A Portuguesa não tinha o dinheiro e não comprou e achou muito caro. E ele também não foi para frente. E esse cara era o Maradona, com 15 anos. Ele poderia ter vindo se houvesse dinheiro em 75. Mas só para ter uma ideia de valor, era quanto o Atlético de Madrid tinha acabado de pagar pelo Luiz Pereira, maior zagueiro da história do Palmeiras, do São Bento, viria a ser 10 anos depois da Portuguesa, e um dos maiores, se não o maior, do Atlético de Madrid. Era muito caro, mas se você pensar, imagina o Maradona no Canindé na Portuguesa, com 15 anos, era uma aposta, como é o Endrick. Então assim, é difícil você falar, pô, os caras erraram. Deu errado. Mas é aquela coisa, o próprio Messi, o River Plate podia pagar $1.000 por mês no tratamento do Messi, eles acharam muito caro. Ele foi para Barcelona e o Barcelona fechou, como o Vampeta acabou de fazer, um papel de guardanapo no restaurante em dezembro de 2000 na Catalunha, e o Carlos Rechach, que era o diretor e jogador do Barcelona, assinou um contrato para ficar com o Messi. E aí? Aí o professor falou, né, em relação à política, né, Pedro? Vamos supor que seja todo mundo da situação mesmo, não tem oposição nenhuma, o cara chega lá, senta e fala, na época houve esse problema que, tudo bem, ainda que não foi, mas ó, eu trouxe dinheiro aqui, eu trouxe o Militão para vocês, o Antony, quem mais ali, Bruno? Saiu David Neres. David Neres, né? Casemiro antes, o Lucas Moura. Se for o mesmo cara, se for a mesma pessoa, e aí, como é que faz? Se aí acerta, né? Não, o que tem que ser levado em conta é o seguinte, que isso no futebol brasileiro, é ruim usar essa palavra, mas é comum.
comum. Isso acontece no Flamengo, no Palmeiras. Palmeiras tem uma divisão de base muito competente. O amigo do Vampeta, o João Paulo. João Paulo. Nossa, é tudo certinho. Mas seguramente, se for procurar, algum muito bom jogador passou pela base, mas não ficou. Eu não estou dizendo que tem que aceitar. Eu sei, eu gostaria que fosse precisa a avaliação. Esse cara está em talento e não vai sair mais daqui. Eu sei, mas isso acontece. Assim, né? Isso acontece. Então, se for para analisar competência e tal, eu acho que é bom discutir. Agora, se tem, digamos assim, retaliação política, aí já perde a força. Mesmo que tenha acontecido, é verdade, sim. É o Bruno, que era o diretor da época lá, o Bruno Prado, claro, figuração de linguagem. É o Bruno Prado. E hoje é um ferrenho opositor. Enfraquece a briga, é isso que eu estou dizendo. É por isso que eu... Mas aqui você vê no vídeo, você fala, os caras perderam isso para um dos grandes rivais, não pode. E para você, Pilhado, essa história toda aí envolvendo o São Paulo, Endrick, essa investigação interna do São Paulo, e a gente acompanha agora no canal do YouTube Jovem Pan Esportes alguns lances do Endrick com a camisa do São Paulo. Pedro, pelo que a gente está vendo dos lances aí, é realmente um absurdo o São Paulo ter dispensado o Endrick. Agora, eu acho que o São Paulo tem tanta coisa para se preocupar que eu acho que ficar procurando, vamos investigar o Endrick, vamos investigar por que não deu certo. São Paulo tem que corrigir tantas coisas que acontecem lá dentro que eu acho que isso é uma perda de tempo. O São Paulo tem muitos problemas hoje. Agora, é óbvio que o clube tem que avaliar seus funcionários, tem que avaliar quem descobre talentos. E como o Vamp disse, às vezes a mesma pessoa que pode ter dispensado o Endrick pode ter sido responsável por revelar David Neres, Antony e muitos outros grandes nomes aí que deram muito dinheiro, né, para o São Paulo. Realmente, isso sempre vai acontecer. O Mauro Betting citou alguns casos. Tem também o caso do Soares. O Soares foi oferecido ao Flamengo. O Andrade foi avaliar o Soares e disse, não vale a pena. O Andrade, ídolo do Flamengo, que foi treinador do Flamengo, campeão brasileiro em 2009, ele foi, avaliou e não achou que valia a pena. E olha o que o Soares se tornou. O Soares se tornou um fenômeno do futebol aí mundial. Realmente, sempre vai acontecer isso, sempre vai haver falhas. Agora, a gente sabe que em categorias de base acontecem muitos absurdos no futebol. Tem isso também. Se for para avaliar isso, a gente sabe que tem situações com empresários, a gente sabe muito bem que tem grandes talentos que não têm empresário, que acabam não recebendo chance, enquanto outros que têm um empresário forte, às vezes não jogam nada e acabam se tornando profissionais. Isso é uma coisa que todo mundo sabe que acontece no futebol. Inclusive, vários jogadores já desabafaram sobre essa situação. Se for para investigar isso, ok. Agora, se for para avaliar em cima de que foi negado, foi reprovado, são vários casos que acontecem. O próprio Davi Luiz, eu sei que eu tenho uma boa relação pessoal com ele, amizade com a família, com tudo, foi dispensado no São Paulo também. Tem até um gostinho especial para o Davi Luiz quando ele vai enfrentar o São Paulo, porque ele foi dispensado. Disseram que era franzino, que não iria se tornar um grande jogador. O Cafu, gente, o Cafu foi reprovado em 12 peneiras. Né? Isso aí no futebol sempre vai acontecer. Agora, depende do que eles querem investigar. Eu acho também, deixando bem clara a situação do São Paulo, tem tanta coisa para a diretoria do São Paulo se preocupar. A crise que o São Paulo vive, inclusive financeira, para agora tentar, eu acho que até jogar para a torcida com esse assunto, tendo tanta coisa para resolver. Nós temos aqui um convidado na linha, o Gabriel Barbosa, jornalista e que tem informações até sobre o que aconteceu, que acompanhou de pertinho até esse caso do Endrick, o São Paulo. O nosso convidado já está na linha, o Gabriel Barbosa, né, que é jornalista e acompanhou esses bastidores aí do São Paulo com o Endrick. O Gabriel, seja bem-vindo aqui ao Bate Pronto da Jovem Pan, seja bem-vindo aqui. E aí, as suas informações sobre esse caso envolvendo o São Paulo e o Endrick? Bom, primeiro, boa tarde aí para todo mundo da mesa, o Vanderlei, Mauro, o Bruno, meu amigo também, o Vamp também que está aí com a gente.
a toda a audiência que está participando. Eu acho que o Pilhado falou muito bem quando ele fala sobre jogar para a torcida, né? Você querer achar uma caça às bruxas, por assim dizer, achar um único culpado para essa história toda, é uma coisa que você está jogando para a torcida e que demonstra, né, nessa diretoria do São Paulo, uma vontade de marketar muito grande e até uma ausência de senso de responsabilidade. Porque o que acontece nessa história toda, quando se fala de dispensa do Endrick no São Paulo, primeiro a gente tem que colocar esse dispensa entre aspas, porque não há vínculo com um jogador menor de 12 anos de idade no Brasil. Você só pode fazer o contrato de iniciação desportiva a partir dos 12. Esse contrato não pode ter vínculo econômico. Dos 12 aos 14 você trabalha o jogador assim. A partir dos 14, você pode fazer o contrato de formação que te permite, então, dar um auxílio econômico, não um auxílio financeiro para o jogador. Com 16, você firma o primeiro contrato profissional. E aí são várias adequações que são feitas nesse sentido, né? Porque a FIFA reconhece a partir dos 12 até os 23 anos de idade a formação. Mas no Brasil, só é reconhecido dos 14 aos 20. Ou seja, é uma falha que a gente tem aí na internacionalização da nossa legislação em relação à formação de jogadores. Que é mais ou menos a mesma coisa que vai dar problema quando você firma um contrato com um jogador de 16 anos por 5 anos no Brasil. Chega na FIFA, esse contrato não é reconhecido porque o limite é 3 anos de contrato para um jogador abaixo dos 18. O Endrick, é bom a gente sempre lembrar, ele não estava no São Paulo. O São Paulo montou um time sub-11 em 2015. Fazia tempo que o São Paulo não tinha uma equipe abaixo dos 13 anos de idade. Ele monta esse time sub-11 em 2015, tanto é que alguns jogadores, como o Marquinhos, por exemplo, que foi vendido para o Arsenal, ele ficou dos 10, mais ou menos, dos 9 até mais ou menos 13 para 14 anos, atuando no Taboão da Serra, no Pequeninos do Jockey, em times satélites, pequenas escolinhas da Grande São Paulo, porque o São Paulo não tinha uma categoria para ele. O Rodrigo, né, jogador que hoje está no Real Madrid, deixa o São Paulo justamente porque o São Paulo não tinha um sub-11 para ele jogar quando ele sai do futsal para o futebol de campo. Então, essa é uma situação que tem que ser avaliada. O São Paulo tinha acabado de retomar o seu futsal, o seu time sub-11. E nessa situação, o São Paulo até hoje é um time sub-11, sub-13, quase que exclusivamente para jogadores da Grande São Paulo. Por quê? Porque você não pode fazer vínculo econômico com um jogador menor de 14 anos de idade, o São Paulo não pode alojar ele em Cotia. Então, para você ter esse jogador antes dos 14 anos de idade, você tem que trazer ele e trazer a família junto. Então, arrumar moradia, emprego, né, de certa forma. Então, essa é a grande questão quanto ao Endrick. O Endrick não chegou a ser dispensado do São Paulo. E o que me assusta da diretoria do São Paulo com o presidente Júlio Casares hoje querer caçar as bruxas em relação a isso é que essa parceria com essa escolinha de Brasília acabou na gestão do Aidar. Né? Essa parceria acaba na transição da gestão do Aidar por ali, onde o presidente Júlio Casares hoje presidente, era um nome muito importante, ele era o vice daquela gestão. Né? Então, se ele não sabe como é que era a política do São Paulo, que sempre foi de não fazer vínculo com um jogador abaixo dos 14 anos de idade, então, ou ele não conhecia o próprio clube. Na época em que ele era gestor, já era uma parte importante da gestão do clube. E essa caça às bruxas está jogando para a torcida. Eu quero achar um culpado, um nome culpado. Eles vão chegar, muito provavelmente, nos e-mails trocados com as escolas parceiras do São Paulo, inclusive a Escola de Brasília, e a questão, principalmente desse vídeo, que já foi mostrado várias vezes, dele jogando a Gold Cup, né, Gold GO de Goiás. É uma Copa que acontece em Aparecida, é uma das principais Copas Sub-11 do futebol brasileiro, onde muito provavelmente, por ser uma escola do Distrito Federal, a escolinha em onde o Endrick jogava foi representar o São Paulo, assim como o chute inicial representa o Corinthians, é o chute inicial, aliás, de Goiás, que representa o Corinthians nessa Copa, é um Flamengo que é de uma escolinha próxima também, que representa o Flamengo nessa Copa, e assim por diante. Então, não há uma dispensa, não tem ninguém que virou e falou assim, esse menino não vale a pena, vamos mandar embora, como aconteceu com o Ederson no Sub-16 do São Paulo, antes de ele ir para o Benfica. Não há uma dispensa, mas há uma recusa em que o São Paulo mantém a política que ele sempre teve em relação ao jogador abaixo dos 14 anos de idade, não fazer vínculo econômico com esse jogador. É uma situação de uma aposta de alto risco, quando você para pensar, como poderia acontecer com o São Paulo, por exemplo, como aconteceu no caso do Estevão William, que é um menino de 2007 do Palmeiras, que é o melhor jogador da idade dele no Brasil, atualmente, menino fantástico, 23 gols em 34 jogos no Sub-17 com apenas 15 anos de idade, que estava no Cruzeiro desde os 9 anos de idade. O Cruzeiro contratou o pai dele para trabalhar no departamento de captação das categorias de base, chegou a ceder parte de direito econômico do menino, antes mesmo do menino ter vínculo econômico para quitar dívidas com empresários e tudo mais, e quando o menino fez 14 anos, ele foi formar o primeiro vínculo com ele, com o Cruzeiro. Como o Cruzeiro tinha perdido o certificado de clube formador, ele foi embora para o Palmeiras por um contrato muito melhor com o Palmeiras.
Então é um chute, é uma aposta. Então você buscar um culpado, um único culpado assim, é uma coisa que você está jogando para a torcida querendo se isentar da culpa, sendo que a gestão daquela época era justamente uma gestão que tinha o Júlio Casares como um dos homens fortes.